Bom dia, estamos iniciando a nossa gravação. Como vão? Tudo bem? Vou pegar o nosso slide. Bom dia, João. Bom dia, Marie. Bom dia, Luísa. Tudo bem com vocês? Gente, Ana Carolina, tá aí? Luana Rodrigues, Milene de Jesus, Ângelo Santos estão? Ana, Ana, eu vou pedir para você me mandar. Eu mandei recado no portal e eu não obtive a sua resposta. Me manda um e-mail para a gente poder conversar lá sobre algumas entregas, tá? Ó, tá aqui meu e-mail. Me manda assim, professora, eu sou Ana Carolina, da turma tal, 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 tá bom? Sobre uns trabalhos que não foram feitos. Aí eu vou conversar no particular, tá bom? Eu mandei mensagem, mas como não responderam, eu tô chamando aqui. Milene de Jesus tá aí? Milene de Jesus não, né? Ângelo Santos está? Bom dia, Juan. Ângelo Santos? Não. Nem Luana Rodrigues. Quem que falou isso? Vencher? Não entendi, não. É, o João, ele tá sonhando ainda. Gente, se vocês verem outra aula, essas pessoas que eu falei, ó, né, a Luana Rodrigues, o Ângelo Santos, Milene de Jesus, pede para entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Que aí a gente precisa de alinhar algumas entregas que não foram feitas, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, compartilhar o slide com vocês, esse slide que a gente estava falando ontem. O que que aconteceu? Ontem eu tive problema no portal, eu não consegui acessar o portal de jeito nenhum. Eu não consegui atualizar esse material aqui lá no portal, tá? Então tá diferente, mas assim que eu conseguir abrir o portal, eu até falei com Sandra ontem, eu vou compartilhar com vocês, mas enquanto isso eu peço a paciência de vocês e que vocês vão acompanhando aqui comigo, tá bom? Que aí eu vou compartilhar hoje, assim, coisas desse slide e também daquilo que está no livro, tá? O livro estão com vocês aí, até aí tudo bem, tá? Aqui, ó, por uma questão de reconhecimento histórico, né? Eu coloquei aqui os dois, tanto a Rosalind Franklin, que foi a pessoa que descobriu mesmo essa estrutura, não foi a descobridora do DNA, mas ela que produziu, né, esse modelo de dupla hélice do DNA. E os dois, o Watson e o Crick, eles se basearam para construir a dupla hélice, se basearam nas fotos que a Rosalind fez, né? Então aqui, só que quem que ganhou o prêmio Nobel de medicina foram os dois e não ela, tá? E eles também não. Aí o que que acontece? Em 58 ela morreu. Então, como eles não davam o prêmio Nobel para os mortos, eles que ganharam, tá? Mas o reconhecimento da descoberta foi dela, tá? Então, as mulheres na ciência, e lembrando que precisamos cada vez mais dar reconhecimento, né? Afinal de contas,
Historicamente, as mulheres foram muito prejudicadas, porque vamos pensar, né, gente, até, no início do século passado, né, não era comum as mulheres, estudarem, o estudo ele era basicamente para homens, né. Então, enfim, mais ou menos isso, tá. Aí, vamos lá. Então a gente falou um pouquinho sobre DNA, as características dele, do RNA, né. Aí, por exemplo, qual a importância do DNA? O DNA, que até então quando você tinha ideia de: "Ah, para que serve o DNA?", você via falar em DNA lá no ratinho, né, para fazer teste de paternidade. Mas por meio do DNA você consegue descobrir, muita coisa, né. Eu não sei se eu já passei para vocês, eu já passei aquele site do Meu DNA? Já falei dele? Eu não lembro, porque eu já falo com ele dele de tanta pra tanta turma. Então, isso, beleza. Então o DNA, quem teve a curiosidade de descobrir, eh no site, né, de procurar ler um pouquinho, você viu que, é possível eu descobrir o meu passado. Ah, que seria o meu passado? Seria a origem dos meus genes. Por exemplo, qual é a porcentagem de genes que eu tenho, sei lá, indígena, que minha mãe fala que a minha bisavó, trisavó foi pega no laço, e foi obrigada a casar com um bisavô, trisavô dela. E enfim, todo mundo tem uma história dessa, né, gente, de uma avó que foi pega a laço, né. Fala aí pra mim, quem tem essa história aí na turma, né, de que já ouviu falar da mãe, da avó, da tia, que foi pega a laço e foi obrigada a casar. Então, todo mundo tem uma história dessa, né. Maria aí tá falando que tem. Eh, Minha bisa tentou fugir do casamento, isso aí era muito comum, né, Camille? Era muito comum. Eles botavam crianças pra casar. Eu conheço uma moça que a avó dela, casou com 12 anos de idade. Então, assim, é criança, né, gente. Eh, então, assim, por meio do DNA, eu não consigo só fazer teste de paternidade. Eu posso pegar o meu DNA, que não quero fazer teste de paternidade nenhuma, porque tá tudo bem lá com meu pai que me criou, eu posso pegar esse meu DNA e mandar para análise lá nessa empresa que eu falei para vocês, e fazer o teste para eu verificar a porcentagem de genes indígenas que eu tenho, a porcentagem de genes africanos que eu tenho, asiáticos e por que não europeus, né, apesar de eu ser essa cor meio, né, meio barro, meio tijolo aqui, mas pode ser que eu tenha também, né. Bom dia, Lila. Eh, Logo, eu consigo ver também, eh, sobre o meu futuro. Quando eu falo: "Eu consigo ver sobre o meu futuro nos testes de DNA", que se entende? Quando eu falo que eu posso ver o meu futuro? Alguma doença hereditária, isso aí, Gustavo. Alguma doença que eu posso desenvolver, porque tá lá em meus genes, né. Se está em meus genes, turma, significa que eu terei a doença? Sim ou não? Se está em meus genes, exemplo, gene do câncer de mama, se está em meus genes, significa que eu terei a doença? Isso aí. Por que não? Por que não, Arthur? Por que não, Marie? Vai depender de quem, então? Dá para prevenir não ter? Tipo isso. Vai depender então, que outros fatores, João? Quando você fala fatores, João, você está falando fatores comportamentais? Guilherme falou que depende da gente, de quem é suscetível a desenvolver a doença, de se cuidar. Beleza. Vai depender do seu organismo.
beleza. Vai depender do seu comportamento. Porque se eu sei que eu tenho os genes para uma determinada doença, né, exemplo, câncer, eu levo uma vida desregrada, eu como inadequadamente, eu bebo pra caramba álcool, eu fumo pra caramba, eu sou sedentária. Então você percebe que esse tipo de comportamento não é um tipo de comportamento de uma pessoa saudável, é. Logo, a as chances de eu desenvolver uma doença futuramente na minha velhice é enorme, né, inclusive o câncer, né, beleza? Então tem a ver com o comportamento da gente também, tá bom? Então a empresa que eu falei da que faz isso, que faz esse teste para saber o futuro, ela pega um cotonetezinho assim, ó, e para você passar no cantinho da boca para tirar as células, né, bota num tubo e manda. Não necessariamente sangue, mas pode ser por sangue também? Pode, né, que aí você faz o teste, exemplo de paternidade, tá bom? Esse aqui é um teste de exame de paternidade, né, acho que eu fiz até com vocês já. Como que estão me ouvindo, gente? Ah. Ah, tá travando, né. É, eu achei estranho também. Tá conseguindo ouvir agora? Tá. É que deu acho que deu pico aí, deu uma falha. É, deu falha. Eu pedi pra vocês darem uma olhada no nessa imagem e descobrir quem é o casal, quem são os pais da criança, do bebê. Descobriram? Ou tá falhando de novo? João respondeu C, concordam? Beleza, isso aí. Por quê? Porque o C, ele tem mais marcadores, né. Então, aqueles pretinhos do bebê são as características. E quem tem as características iguais? Isso, foi isso mesmo. É uma revisão desse aqui. É a letra C. Beleza, ótimo. Ontem a gente estava falando sobre, duplicação do DNA, né. Que o DNA se duplica para quê? Para que eu falei isso ontem? Para que o DNA se duplica? Para originar novas células, isso aí. Para recuperar novas células, né, produzir novas células, recuperando-as, né, e na reprodução também. Reprodução é por mitose, tá, que é aquela Ctrl C, Ctrl V, reprodução assexuada, né. E a gente viu as etapas, nessas etapas trabalham enzimas, né, para acelerar processos, tá. Enzimas são grupos de proteínas, tá, com exceção da ribosima, que não é uma proteína, é um ácido nucleico, né, que ela vem do RNA. Mas todas essas enzimas aqui, ó, DNA helicase, que promove a abertura das ligações, né, entre as bases nitrogenadas, né, que rompe a DNA polimerase, que vai encaixar todos os novos nucleotídeos, a
DNA ligase, que faz as ligações definitivas das bases, e a transferase que corrige os defeitos. Então, todas essas enzimas participantes, elas aceleram as reações desse processo, né, de duplicação do DNA, que é chamado também de replicação. Ah, professora, só o DNA duplica? Pois é, ele duplica, né? O que vai acontecer com o RNA é que o RNA ele vai fazer outra coisa, tá? Que aí é o tema da aula de hoje. Então, está aqui mostrando uma imagem, né, do processo de duplicação do DNA, tá? Então, de uma fita original, eu tenho agora o quê? Duas fitas. Você percebe que elas são idênticas, ok? Ah, mas se de uma surgiram duas, então como que funciona? Funciona que a abertura dessa primeira faz com que cresçam, surja um novo DNA a partir dessa fita aqui e dessa fita aqui. Perceba que ficou uma fita origem, uma fita molde. Por isso que a gente fala que o DNA, essa aqui é a estrutura, né, invertida que eu já falei ontem, que a crescimento dela, o sentido dela é 5 linha, 3 linhas, né. Aqui, eu vou voltar aqui, ó. Aí fala que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Por quê? Porque ela mantém uma das fitas originais, tá? E que vão surgir, a partir dessa banda, vai surgir uma nova fita, porque novos nucleotídeos vão se ligar aqui, e a partir dessa outra banda, novos nucleotídeos se ligarão aqui, tá bom? Ó, como cada molécula filha do DNA é formada por um filamento antigo, que veio do DNA original, e um novo, a duplicação é chamada de semi-conservativa. Então, cuidado, já caíram muitas questões nas provas falando disso. Por que, que a duplicação do DNA é semi-conservativa? Porque ela mantém uma fita original, uma fita molde, né? Uma fita do DNA anterior. Por isso que ela é semi-conservativa, tá? Aqui, voltando para essa imagem, tá dando delay, vou esperar voltar aí para vocês. Voltou. Aqui é o sentido das fitas. Lembra que eu falei que uma fita é como se ela estivesse subindo, a outra fita estivesse descendo? Qual o nome disso? Antiparalelismo. As fitas são antiparalelas. E qual o sentido dela? Qual o sentido que ela vai? O sentido é 5, né, como se fosse assim, uma seta. A ponta da seta seria o 3, tá bom? Então, ó, uma ponta da seta tá aqui embaixo e a outra ponta tá aqui em cima, tá? Então, o sentido é de 5 para 3. Aqui embaixo, de 5 para 3. Entendido isso? Sentido? Tem até uma piadinha da Mafalda. A Mafalda é uma tirinha muito antiga, né? Que aí o menininho, o Felipe, pergunta assim: Mafalda, às vezes me pergunto qual é o sentido da vida. Aí a Mafalda, muito inteligente biologicamente, né? Da ciência, ela fala: é na direção 5 linhas, 3 linhas, né? Por quê? Porque é a direção do DNA, né? O DNA, ele que tem a informação da vida, né? No seu DNA, chuchus, estão inúmeras informações de vocês, tá? Então, tem informações da cor dos seus olhos, da cor da sua pele, do seu cabelo, é, tem informações, por exemplo, se você pode desenvolver alguma doença hereditária, né? Quem tem aí na sala hipertensão, pressão alta? Quem é hipertenso? Alguém da turma é hipertenso? Alguém da turma tem problema cardíaco? Colesterol alto? Alguém da turma, não que assim, eu já tive, mas alguém da turma aí teve colesterol alto quando criança? Jennifer falou que tem. Jennifer seria colesterol, Jennifer? Marie, o quê? Colesterol também? Ah, tá. Jennifer não, desculpa.
Nicole, colesterol alto. Nicole, a sua família, Marie também, a sua família, mãe, né, pai, de repente tios ali próximos, eles também têm essa característica? Tem colesterol alto? Beleza, então nesses casos aí é provável que o caso da Nicole seja, por exemplo, hereditário, né. Então, sabendo disso, Nicole, você que é uma adolescente, é necessário que você cuide do seu comportamento, né. Quando eu falo comportamento, eu estou falando de quê? Alimentação, né, porque a gente sabe que se eu comer muito alimento, por exemplo, gorduroso, muito alimento rico em carboidrato, a tendência e eu gastar pouco, né, a tendência é eu acumular e ter colesterol alto, né. Então, é importante que Nicole faça atividade física, leva a mamãe também para fazer, né, uma caminhada, né, uma ginástica, que seja, se for permitido, né, se não tiver nenhuma restrição médica, tem gente que tem problema, né, de ossos, de coluna, problemas cardíacos e não pode fazer nenhuma atividade física não. Mas se não for o seu caso, e o caso da sua mãe, então é importante que vocês façam atividades físicas, né, e em muitos casos o médico às vezes vai passar até medicamentos, medicamentos para controlar o colesterol alto, o colesterol elevado, beleza? Enfim, então o que que a gente está falando de hereditariedade, de características hereditárias, e como essas características são passadas de geração a geração, né, por meio do quê? Da reprodução. Então tem que se reproduzir para poder passar a a informação hereditária, tá bom? Aí beleza, tá? Aí vamos falar do RNA. O RNA é o ácido ribonucleico, tá? O RNA, o que que ele é? Um empregado do DNA. O DNA é um manda-chuva, ele tá lá no núcleo, ele não quer sair do núcleo, ele quer ficar de boa lá no núcleo. Então o que que ele faz? Ele manda o DNA. O RNA é empregado dele, o DNA manda nele. Fala assim: "RNA, eu quero que você faz a proteína". Aí é como se o RNA falasse assim: "Mas eu não sei fazer". Aí ele assim: "Vem cá, copia aqui e faça", sabe. E aí o RNA vai e copia o DNA e faz uma cópia, beleza? Aí, o DNA ele tem fita dupla, o RNA tem fita simples. É o que você tá vendo aí, ó. Ele é feito também de fosfato, pentose e base nitrogenada? Sim, é feito disso, tá bom? Bonitinho aqui, mas ele tem uma fita só, beleza? Ele é formado então por nucleotídeos, ele precisa do DNA para ser formado, logo eu disse aí que ele é um empregado do DNA, né? O açúcar dele é ribose, ele não vai ter quem? Qual base nitrogenada que o RNA não tem? Essa aqui, ó, timina, tá? Ele não tem. Em contrapartida, qual é a base exclusiva do RNA? A uracila. Tudo bem nisso? Tá gravadinho, tá guardado? É importante isso aí tá guardado, hein? E ele possui só uma única camada, né? Não é dupla camada, beleza? Aí a gente entra agora num assunto da aula, que é código genético, tá. Então ele tá aqui, ó, a gente viu já o da página 5 e da página 6, tá. A gente vai para a página 7, tá, que seria quer acompanhar o seu livro aí, pode pegar, página 7 do seu livro 3. Que ele fala de transcrição gênica. Mas vamos por partes. O que que é um gene? O que que é um gene? O gene é um pedaço do DNA que vai codificar uma proteína, ok? É um pedaço do DNA. Então vou voltar só a imagem aqui, vou pegar aqui um pedaço do DNA aqui que esteja bem diferente aqui pra gente.
É, eu vou pegar essa imagem aqui. Imagine, ó, que a gente tem esse primeiro, a gente tem vários gominhos aqui do DNA, né. Vou pegar esse aqui, ó. Imagine que esse, da onde está o amarelinho, o verde e o vermelho, é um trecho, certo? Eu tenho um pedacinho do DNA. O DNA é esse negócio desse tamanho, ainda tá mais enrolado aqui ainda, não é? Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, turma, ó. Imagine que esse pedacinho aqui, ele tenha a informação, por exemplo, da cor do seu cabelo. Aqui está escrito que é a cor do meu cabelo, não, é um código. Quando você vai ao supermercado, antigamente, quando eu era criança, eu ia ao supermercado e tinha os biscoitos. Os biscoitos, eles vinham com preço, as coisas vinham com preço, uma etiqueta que era colada. O pessoal ficava na coisinha marcando, né. Hoje, só tem um precinho pequeno, né, numa escrita, no grupo de biscoito, por exemplo. Eu pego o biscoito no supermercado, eu olho, não tem preço nenhum, mas lá na gôndola estava escrito que ele era, sei lá, R$ 5. Aí eu vou lá no caixa, o que que a moça faz para ela saber o preço? Me ouviram? Deu delay aí, gente? Isso aí, o código de barra, né, Gustavo? Isso aí, tá certo. Então, quer dizer que todos aqueles biscoitos, eles têm o mesmo código de barras, né, ou um código de barra padrão, né, não necessariamente o mesmo número, mas é o código de barra padrão, né, que ao passar no caixa, vai ser verificado aquela mercadoria, né, mercadoria A, mercadoria B, né, então a mercadoria B, ela tem o quê? Um código diferente, né. Então, perceba que é a mesma coisa com o DNA, ele codifica, é só um código, tá bom? É um código sobre aquele produto, beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então, aqui no DNA tem um código, não é a proteína, é o código. Então, perceba que ainda eu vou ter que ler aquele código. Aí é que a gente entra no nosso assunto. Então, lá está codificado. O código é como se fosse assim: tá aqui a senha para você produzir tal coisa. Então, no DNA está o código. Aí vamos agora, então, para esse tal código. Vou voltar aqui, vou pegar ele no finalzinho aqui, tá? Então, vamos lá. O que que é o código genético, né? Então, no DNA tem o código daquela característica. Entendido isso? O código. Não é que eu vou pegar o DNA e tem lá, a cor, aquele pedacinho ali, se meu cabelo, sei lá, é preto, vai estar preto, professora. Não, é só um código. O código para preto é um, o código para louro é um, o código para ruivo é outro, tá? Então, vamos pensar no DNA inteiro. DNA inteiro, ele é gigante, dá a volta assim num campo de futebol, se eu pegar o nosso DNA. Será que toda parte do DNA tem um código? Não, nem todo o DNA é codificado, tudo bem? A parte que é codificada, a gente tem de 20 a 25 mil genes. Então, de 20 a 25, alguns autores falam que é 20, outros 25, então botei de 20 a 25 mil genes em nosso DNA. Olha que legal, apenas 1,5%
1,5% do nosso DNA é formado por genes codificantes. Ah, professora, e o resto, né, os 8,5 lá, é o quê? Não vale nada? Por muito tempo, a ciência tratou, eh, a outra parte do DNA que não codifica como DNA lixo. E assim, se entende que é muito pejorativo, né. E não é legal falar isso, já que a gente desconhece. Não é porque eu desconheço uma parte que eu falo que aquilo não serve. Então, como a gente está se desenvolvendo, tecnologicamente, então a gente está desenvolvendo aparelhos, recursos para que a gente possa conhecer mais sobre o nosso corpo, então eu conheço muito pouco ainda, tá. Para você ter ideia, a codificação, né, o projeto Genoma, ele é muito novo, né, ele é desse século. Então, que o DNA humano foi codificado, né, ele foi, foram descobertas, informações hereditárias no nosso DNA, então é muito novo. Então, se eu pensar em tecnologia, apesar da gente estar muito avançado, comparado a 10 anos atrás, mas ainda a gente tem muito a que se descobrir. Então, aqui, essa outra parte do DNA, por muito tempo ela foi chamada de DNA lixo, mas não, a gente viu que ela é importante inclusive para que a outra parte possa ser codificada, né, e depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte. Mas chuchus, aqui o RNA os RNAs têm 3 tipos, tá. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então existem processos para se fazer a a leitura dessa proteína. Então, como é? Aqui eu tenho o DNA com a fita antiparalela, né, naquela direção 5' para 3', 5' aqui para 3' aqui, né. O que que o DNA ele faz? Ele manda no RNA, né. Esse RNA aqui é o RNA, mensageiro. Então aqui, ó, ele tem uma fita só, não são 2, uma fita. Então esse RNA, ele vai levar a mensagem para quê? Para produzir a proteína. "Professora, o que que é uma proteína?" É um conjunto de aminoácidos. Então você está vendo que ele vai fazer a leitura de 3 em 3 aqui, para se produzir um aminoácido. O aminoácido, a proteína é um polímero, lembra que a gente já estudou isso? A proteína é um trenzão. Cada vagão desse trem eu chamo de aminoácido. Escreve aí para mim se está tudo bem, se está entendido, se você está entendendo agora o papel do RNA. Qualquer coisa eu volto. Então tá bom, então aqui tá tudo certo, tá? Então se você entendeu isso aí, beleza, Juan, ótimo. Então, o RNA, ele é o empregado, é ele que vai receber as ordens do DNA. No DNA está codificado a informação sobre proteína. Como está codificada a proteína do meu cabelo? Por meio de, eh, como está codificado a cor do meu cabelo? Por meio das proteínas, tá? A cor dos meus olhos, né, esse código é por meio de produção de proteína, o funcionamento do meu corpo também, tá? Como o seu corpo funciona. Ontem eu coloquei no portal uma pergunta, quem que respondeu? A minha pergunta foi a seguinte: se eu inclusive eu era uma única célula, né, vamos pensar? "Ah, quando eu era espermatozoide? Você nunca foi espermatozoide, e nem óvulo. Você veio da união dos 2, porque sozinho o espermatozoide é só um gameta. O ovócito também é a mesma coisa. Você veio dos 2, da união, então um dia sim você foi um zigoto, que é aquela união dos gametas. Um dia todos nós fomos uma única célula, que foi se dividindo, 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 e viramos o que somos hoje, tá. Então eu tenho um único DNA,
no meu núcleo. Se eu tenho um único DNA, por que que eu tenho células diferentes? Quem que escreveu lá para mim? Quem que me dá a resposta? Estão me ouvindo? Beleza. Alguém fez, alguém leu. É, eu escrevi lá, Gustavo. A minha pergunta foi quem fez o trabalho. A pesquisa que eu pedi para fazer era uma pesquisa super simples, com 3 linhas você respondia. Beleza. Quem teve a curiosidade de procurar lá? Ninguém? Disso tudo de gente que a gente tem na turma, e ninguém teve a curiosidade de pesquisar? Eu não passei como trabalho não, tá. Não foi ela trabalho para ter prazo nem nada não, foi uma pergunta, uma curiosidade, né, quem que poderia responder. Como eu não consegui abrir o portal, eu não consegui ter acesso, né, para ver quem respondeu, por isso que eu estou perguntando de vocês. Então eu queria que vocês chutassem, gente, chuta aí para mim, pelo menos, né, tenta ir por eliminação, aquilo que você sabe um pouquinho. Fala aí para mim, o que que você acha que é? Estão me ouvindo? Então manda ver. Que vocês acham que é? Pode ir chutando. Por agrupar códigos, características diversas. Tem a ver com isso, com o código. Como que as células surgem, gente? Tem a ver com gene sim, Júlia. Como que as células surgem? Se um dia eu fui uma única célula, por que que a minha célula que forma o meu coração é diferente que forma o meu cérebro, que forma a minha pele? Gustavo falou, porque tem DNA, tem que especificar o que cada célula tem que fazer em determinado lugar do nosso corpo. Beleza, Gustavo, mas é o mesmo DNA, e aí? Tudo bem, Arthur, ele tem funções diferentes, sim. Mas por que que tem funções diferentes se é a mesma célula, se a gente veio da mesma célula? Lá na nossa quando a gente é embriãozinho, teve um processo, tem a ver com isso também, Arthur, teve um processo chamado de diferenciação celular, que a célula, naquele momento, só naquele momento, aqui a gente não consegue fazer isso, naquele momento, ela produziu uma célula diferente. Células que desempenham papéis diferentes e com códigos diferentes. Então, o mesmo DNA, porém, o código da célula do meu estômago está ativo para produzir ácido clorídrico. Nos meus olhos, é o mesmo DNA. Mas e o código para produzir ácido clorídrico em meus olhos, está ativo ou inativo? Inativo. Entendem agora? O código é como se tivesse a lâmpada para a produção de uma substância ligada em uma célula e desligada, e aquela para a produção daquela mesma substância desligada em outra. Isso é o código. É o mesmo DNA? É, cuidado com isso, é o mesmo. É o mesmo DNA, mas aqui está ativo, aqui está aqui tá apagado, aqui está ativo, aqui está apagado. Na outra célula é o mesmo, mas está apagado aqui, ativo aqui e assim sucessivamente. As células apresentam suas funções desde nascença,
Lá no embriãozinho, Arthur Ribeiro, é assim que ela produz, né, ela surge, tem um momento dentro da embriogênese que elas, são diferenciadas, é um processo chamado de diferenciação celular, que a gente tem uma célula, é uma célula tronco, que ela tem a capacidade de produzir a célula do epitelial, a célula muscular, a célula nervosa, tá? Célula que é do sistema nervoso, é isso, tá? E essas células, elas vão apresentar funções, porque ela tem uma codificação diferente. É o mesmo número, mas o código tá ativo para uma determinada coisa e inativo para outra coisa. Muito bacana isso, né? É muito legal você ver isso, que é o mesmo DNA, mas a codificação é diferente, o código, né, tá ativo em umas e inativo em outras. Bacana, né? Muito legal. Então, existem pessoas que o organismo delas não funcionam da mesma maneira. Então, eu tenho uma doença chamada doença do beijo salgado, que é a fibrose cística, ela a célula, ela tem dificuldade em eliminar cloro. E aí começa a acumular líquidos nas cavidades. E aí essa pessoa que tem fibrose cística, ela tem sucessivas, infecções bacterianas. Inclusive a vida, né, esqueci o termo da palavra, a expectativa de vida dessa pessoa, ela é curta. Então é uma pessoa que tem que ser medicada a vida inteira. E qual que é o problema dela? É uma proteína. A gente estudou já isso, né? Transporte de proteínas, não foi? É o defeito numa proteína que deveria eliminar o cloro da célula. Olha que doido. Defeito numa proteína da membrana da célula. Isso está codificado? Tá. Tudo em você está codificado. Se você consegue fazer digestão, está codificado. Se você consegue enxergar, se os seus olhos conseguem fazer isso, abrir e fechar, está codificado. Ok? Tudo está codificado. Muito legal isso, né? E como que a célula. Então, por exemplo, a célula da minha pele, ela tem a função de proteção, a função de revestimento, né? O DNA faz Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para ele conseguir produzir nova célula, ele tem que ter a mesma característica, aí é a duplicação do DNA. Mas para produzir nova célula, por exemplo, produzir proteínas para desempenhar uma determinada função no nosso organismo, quem faz isso é o RNA, tá bom? Aí vamos lá. Existe um processo. Esse processo isso aqui é o processo, ok? Ó, DNA, que é lido pelo RNA e produz proteína. Aí eu vou te mostrar esse processo aqui. Então, esse processo começa com a transcrição. O que é transcrição? Então, imagina que eu peço para você pegar o que está na página 7 e transcrever. O que você vai fazer? Copiar. Isso aí. Isso aí. Se eu pedir para transcrever o que está na página 7, você vai copiar tudo que está na página 7, não é? Tudinho. E vai copiar, tá bom? Então, o que é transcrição? É uma cópia, tá? Ah, é uma cópia perfeita? Não. Vai ter umas substituições, tá? Então, o que é a transcrição do RNA? A molécula de DNA, ela se abre por ação de uma enzima chamada RNA polimerase. Ah, Fernanda, não era DNA helicase? DNA helicase era para quê? Para a duplicação do DNA. Aqui é outra história, aqui é do RNA, que é produção do RNA. Então, a molécula de DNA se abre por ação da enzima RNA polimerase, então ela vai romper as ligações e em seguida começa o pareamento dos nucleotídeos livres, né? Depois de pareado, o RNA pronto irá se soltar e vai para o citoplasma. Do citoplasma, o DNA, aí do DNA, né, lá no núcleo, ele vai se recompor, né, recompor, produzir, vai voltar ao normal, né, antes ele foi
aberto, ele vai ser fechado e vai voltar ao normal. Esse processo é chamado de transcrição, tá. Você vê que o RNA, ele vai fazer então a leitura. Aí eu vou sair daqui do slide e depois eu vou passar eles para você, tá. Quase terminando aqui a nossa aula. Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou espelhar exatamente o que está na página 7, para te mostrar o que que é transcrição. Enquanto abre aqui, continua acompanhando aí, ó, na página 7, lá em cima está escrito transcrição gênica. Consegui abrir aqui, espera aí. Consegui abrir. Ó. Transcrição gênica. Cadê? Aparece aí. Beleza. Ó, o que que é transcrição? A gente não viu que o RNA foi lá e leu o DNA? Copiou, né, conforme o Arthur falou, mas vamos pensar nessa cópia. Eu falei que não era uma cópia perfeita. Por quê? Percebe que tá aqui a fita do DNA, ele vai pegar umazinha só, tá? Esse RNA aqui, lembra que eu falei que tem 3 tipos: mensageiro, ribossômico e transportador. Esse RNA é o mensageiro, é ele que vai levar a mensagem do DNA para fora. Ele é do Correios, tá bom? Ele é dos Correios. Ele vai fazer a leitura, mas não é uma leitura muito perfeita. Por quê? Tadinho, ele não tem quem? Ele não vai ter a timina. No lugar da timina, ele vai ter o quê? Escreve aí para mim. O RNA. No lugar da timina, ele vai ter o quê? Isso aí, Gustavo, a uracila. Então, ele tem aqui, ó, o DNA, ó, TCG. Ah, professor, o que que é isso? Volta lá nas bases nitrogenadas se você não guardou ainda. Timina, citosina, guanina.